a evolução dos consoles de jogos. Sabíamos que tínhamos algo que quebraria recordes e faria história. O que não sabíamos era que estávamos criando um setor que dominaria o mundo do entretenimento. Essas foram as palavras do renomado inventor Ralph Baer, muitas vezes chamado de pai dos videogames. Ralph foi responsável por trazer os videogames dos corredores claustrofóbicos dos fliperamas para o conforto das residências comuns. Sua invenção, a caixa marrom, mais tarde rebatizada como Magnavox Odyssey, foi um sucesso comercial estrondoso e revolucionou o setor de entretenimento de uma forma que não acontecia desde que os irmãos Lumière apresentaram o primeiro filme cinematográfico ao público em 1865. Hoje, a invenção do Magnavox marca definitivamente o início dos jogos modernos e serve como precursor de todas as inovações que se seguiram. Desde a criação pioneira de Baer, o setor se transformou e evoluiu com cada nova geração de consoles. Esta linha do tempo explora a evolução fascinante e dinâmica dos consoles de videogame ao longo dos anos e investiga os impactos duradouros que eles tiveram no setor de jogos como um todo. A primeira geração, de 1972 a 1977. Magnavox Odyssey, 1972. O Magnavox Odyssey, lançado em 1972, foi o primeiro console de videogame doméstico. Ele foi criado por Ralph Baer, que é frequentemente chamado de pai dos videogames. Baer, um engenheiro, teve a visão de criar um dispositivo que permitisse às pessoas jogarem seus aparelhos de televisão. O objetivo do Magnavox Odyssey era levar a experiência dos jogos de fliperama para as casas das pessoas. Naquela época, os jogos de fliperama eram extremamente populares, mas só podiam ser jogados em fliperamas ou em outros locais públicos. O Magnavox Odyssey permitia que as pessoas se divertissem com videogames no conforto de suas casas, o que era um conceito inovador na época. De modo geral, o Magnavox Odyssey desempenhou um papel crucial na evolução dos consoles de jogos, introduzindo a ideia de jogos domésticos e preparando o caminho para os futuros consoles. Atari Pong, 1975. O Atari Pong foi o primeiro console de videogame comercialmente bem-sucedido que desempenhou um papel importante no despertar da mania dos jogos de fliperama. Ele apresentava o popular jogo Pong, que se tornou uma sensação. No final, a Atari vendeu mais de 35 mil máquinas de Pong, tornando-o um sucesso entre os consumidores. O sucesso do Atari Pong abriu caminho para a evolução dos consoles de jogos e estabeleceu a base para o futuro do setor de jogos. A segunda geração, de 1976 a 1983. Atari 2600, 1977. O Atari 2600 desempenhou um papel fundamental na popularização dos consoles de jogos domésticos, levando a experiência de jogo dos fliperamas para a sala de estar. Uma das principais inovações do Atari 2600 foi a introdução de cartuchos de jogos intercambiáveis. Isso permitiu que os jogadores expandissem sua biblioteca de jogos sem a necessidade de comprar um console totalmente novo. O Atari 2600 também é lembrado por sua coleção de jogos icônicos que se tornaram sinônimos do console. Em especial, jogos como Space Invaders e Pac-Man eram incrivelmente populares e contribuíram para o sucesso do setor. Desde então, esses jogos se tornaram clássicos atemporais e fazem parte da história dos jogos. A terceira geração, de 1983 a 1992. Nintendo Entertainment System, NES 1983. O Nintendo Entertainment System, NES, lançado em 1985. Desempenhou um papel fundamental na revitalização do setor de jogos após a devastadora queda dos videogames em 1983. Uma de suas principais contribuições foi a introdução de franquias adoradas, como Super Mario Bros. E The Legend of Zelda. Esses jogos icônicos, com sua jogabilidade envolvente e histórias cativantes, conquistaram o coração de milhões de jogadores em todo o mundo. De acordo com Sunstone CBR, Mario rapidamente se tornou um ícone internacional e provou ser fundamental para salvar a indústria norte-americana de videogames, que havia implodido completamente apenas 2 anos antes. Além disso, o NES ganhou amplo reconhecimento por popularizar o uso de controles de jogos equipados com pads direcionais. Esse design inovador proporcionou aos usuários um controle preciso sobre os personagens e permitiu uma navegação mais suave no jogo. O sucesso e a influência do NES no setor de jogos não podem ser exagerados, pois ele não apenas rejuvenesceu um mercado em dificuldades, mas também estabeleceu uma base para futuros consoles e franquias de jogos.
Sega Master System, 1985. O concorrente do NES, que é o Nintendo Entertainment System, foi um console de jogos que surgiu em resposta à crescente popularidade do NES. Esse console rival oferecia uma experiência de jogo única com seu próprio conjunto de recursos e opções de jogo. Um dos avanços notáveis que ele trouxe ao mercado foi a introdução de gráficos de 8 bits. Isso significava que o console tinha a capacidade de exibir gráficos de jogos mais detalhados e visualmente atraentes, aprimorando a experiência geral de jogo para os jogadores. Além dos gráficos aprimorados, esse console concorrente também contava com recursos de som melhorados. Os desenvolvedores desse console reconheceram a importância do áudio na criação de um ambiente de jogo imersivo e, portanto, trabalharam para oferecer efeitos sonoros e música de alta qualidade. Essa experiência de áudio aprimorada contribuiu ainda mais para a diversão e o envolvimento geral dos jogadores. Embora o NES tenha dominado o mercado de jogos na América do Norte e no Japão, esse console rival encontrou sua popularidade em outras regiões, principalmente na Europa e no Brasil. Os recursos exclusivos e as opções de jogabilidade do console cativaram os jogadores nessas regiões, levando a uma base de fãs fiéis e a números significativos de vendas. Na Europa, o Master System vendeu cerca de 7 milhões de unidades, o que foi notavelmente próximo ao número de vendas da Nintendo de 8,3 milhões para seu poderoso console. No entanto, o Master System conquistou as pessoas no Brasil e se tornou uma sensação local com 8 milhões de cópias vendidas e continua crescendo. O Brasil é o único país do mundo onde o Master System ainda está sendo produzido e vendido. Em comparação, a Nintendo só conseguiu vender 770 mil consoles em regiões fora da América do Norte, Europa e Japão. No geral, esse console concorrente trouxe avanços nos recursos gráficos e sonoros, oferecendo uma alternativa atraente ao NES. Sua popularidade na Europa e no Brasil demonstrou sua capacidade de repercutir entre os jogadores fora dos mercados dominantes, mostrando seu apelo e sucesso exclusivos nessas regiões. A quarta geração, de 1987 a 1996. Sistema de entretenimento Super Nintendo SNES, 1990. Em sua época, o Super Nintendo Entertainment System SNES oferecia melhorias significativas nos recursos gráficos e sonoros em comparação com seu antecessor, o NES. O SNES contava com um processador de 16 bits mais avançado, o que permitia gráficos mais detalhados e visualmente atraentes. Além disso, os recursos de áudio do sistema foram bastante aprimorados, resultando em trilhas sonoras e efeitos sonoros mais ricos e envolventes. Um dos principais fatores que contribuíram para a imensa popularidade do SNES foi sua impressionante biblioteca de jogos. Ele apresentou alguns dos títulos mais icônicos e amados da história dos jogos, incluindo Super Mario World e The Legend of Zelda: A Link to the Past. Super Mario World apresentou os recursos gráficos do SNES, com ambientes vibrantes e coloridos, designs de níveis complexos e animações suaves. The Legend of Zelda: A Link to the Past, por outro lado, ofereceu uma aventura profunda e envolvente, apresentando aos jogadores um mundo extenso e interconectado, repleto de personagens memoráveis e quebra-cabeças desafiadores. O SNES também enfrentou forte concorrência do Sega Genesis, lançado na mesma época. Essa rivalidade entre os dois consoles resultou em intensas campanhas de marketing e um esforço constante para superar um ao outro. A concorrência entre o SNES e o Sega Genesis não se limitava apenas aos recursos de hardware, mas também se estendia aos jogos que eles ofereciam. Ambos os consoles tinham seus títulos exclusivos e altamente aclamados, o que levou a debates acalorados entre os jogadores sobre qual console tinha a melhor biblioteca. Em conclusão, os recursos gráficos e sonoros aprimorados do SNES, juntamente com sua impressionante linha de jogos, contribuíram para seu status como um dos consoles de jogos mais amados e influentes de todos os tempos. Sua concorrência acirrada com o Sega Genesis intensificou ainda mais a rivalidade entre os dois consoles e alimentou a batalha contínua pelo domínio no setor de jogos. Sega Genesis, 1988. O Sega Genesis apresentou gráficos impressionantes de 16 bits, o que levou a uma melhoria significativa na qualidade visual em comparação com seu antecessor. Além disso, ele apresentava recursos de som aprimorados, proporcionando experiências de áudio melhores para os jogadores. Esse console também enfrentou a concorrência acirrada do Nintendo Entertainment System NES, e posteriormente, do Super Nintendo Entertainment System SNES.
Ele se envolveu na guerra dos consoles, oferecendo uma experiência de jogo alternativa às ofertas da Nintendo. Além disso, o Sega Genesis foi o lar de uma grande variedade de jogos populares que se tornaram icônicos na cultura dos jogos. Uma de suas franquias mais notáveis foi Sonic the Hedgehog, que rapidamente se tornou um mascote querido da Sega. Além disso, o Genesis também ofereceu aos jogadores a oportunidade de desfrutar da série Mortal Kombat, conhecida por sua intensa jogabilidade de luta e representação controversa da violência. A quinta geração, de 1993 a 2005. Sony PlayStation, 1994. O lançamento do Sony PlayStation em 1994 teve um impacto profundo no setor de jogos. Aqui estão alguns pontos importantes sobre a importância desse console revolucionário. Jogos baseados em CD. Com a introdução dos jogos baseados em CD no PlayStation da Sony, houve uma mudança fundamental na tecnologia de jogos. A capacidade do console de reproduzir jogos em CDs em vez de cartuchos ofereceu aos desenvolvedores mais espaço de armazenamento para criar jogos maiores, visualmente mais impressionantes. Popularizou os gráficos 3D. O PlayStation da Sony desempenhou um papel fundamental na popularização do uso de gráficos 3D no mundo dos jogos. Ao ultrapassar os limites da tecnologia, ele permitiu que os desenvolvedores de jogos criassem ambientes visualmente imersivos e realistas, dando início a uma nova era de gráficos nos jogos. Experiências de jogo imersivas. Os poderosos recursos de hardware do console abriram possibilidades para experiências de jogo mais imersivas. Os jogadores agora podem se envolver totalmente em mundos virtuais cativantes, graças aos visuais aprimorados, a qualidade do som e a mecânica de jogo melhorada. Franquias icônicas. O PlayStation da Sony introduziu várias franquias icônicas que se tornaram essenciais no setor. Um exemplo notável é a série Final Fantasy, que ganhou grande popularidade e se transformou em uma das franquias de RPG mais bem-sucedidas. O console também nos trouxe Metal Gear Solid, um jogo inovador de ação furtiva, e Crash Bandicoot, o mascote do PlayStation criado para rivalizar com Mario e Sonic na guerra dos consoles. A chegada do PlayStation em 1994 revolucionou o cenário dos jogos, deixando uma marca indelével no setor. Nas palavras de Shawn Layden, ex-CEO da Sony Interactive Entertainment, ele falava de forma diferente. O PlayStation realmente virou a mesa do chá, e todos tiveram que lidar com o mundo que a Sony iria criar depois disso. Esse novo mundo dos jogos seria definido pelos principais recursos do revolucionário console da Sony. O novo formato baseado em CD, a popularização dos gráficos 3D, bem como o foco em experiências de jogo imersivas e o nascimento de muitas franquias icônicas garantiram que o PlayStation fosse lembrado como um ponto de virada na história dos jogos. Nintendo 64, 1996. O Nintendo 64 revolucionou o setor de jogos ao introduzir experiências de jogos em 3D. Com seu inovador controlador analógico, os jogadores puderam ter um controle mais preciso e imersivo sobre seus personagens no jogo. O console apresentou jogos inovadores como Super Mario 64 e The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Super Mario 64, um dos principais títulos do Nintendo 64, estabeleceu um novo padrão para os jogos de plataforma em 3D. Ele mostrou os recursos do console ao oferecer um mundo 3D amplo e interativo para os jogadores explorarem. Da mesma forma, The Legend of Zelda: Ocarina of Time ampliou os limites do que era possível em jogos de aventura em 3D, consolidando seu lugar como um dos maiores videogames de todos os tempos. Por fim, o Nintendo 64 também ficou conhecido por seus inovadores recursos multijogador. Diferentemente dos consoles anteriores, o Nintendo 64 apresentava 4 portas de controle, permitindo que amigos se reunissem e jogassem de forma cooperativa ou competitiva na mesma sala. Essa experiência multijogador local trouxe um novo nível de interação social e diversão para os jogos. A sexta geração, de 1998 a 2013. Sega Dreamcast 1998. O último console da Sega foi um marco significativo na história dos jogos. Ele introduziu o conceito de jogos online e foi um dos primeiros consoles a ter um modem integrado, permitindo que os jogadores se conectassem com outros de todo o mundo. Essa inovação revolucionou os jogos multijogador, pois eliminou a necessidade de multijogador local e abriu um mundo totalmente novo de experiências interativas. O console contava com vários recursos inovadores que o diferenciavam dos concorrentes.
Ele tinha um design elegante e moderno, com controles ergonômicos que ofereciam uma experiência de jogo confortável e envolvente. O console também suportava gráficos e som de alta qualidade, proporcionando aos jogadores visuais impressionantes e efeitos de áudio realistas. Apesar de seus recursos inovadores, o console enfrentou forte concorrência de outros gigantes do setor de jogos. Concorrentes como o PlayStation da Sony e o Xbox da Microsoft dominavam o mercado, oferecendo suas próprias plataformas de jogos online e títulos exclusivos que atraíam uma grande base de jogadores. A Sega teve dificuldades para conquistar uma fatia significativa do mercado, pois os jogadores já estavam investindo pesado em seus consoles e ecossistemas existentes. No fim das contas, o último console da Sega não conseguiu competir com seus rivais formidáveis, e a Sega tomou a difícil decisão de sair completamente do negócio de hardware. Entretanto, seu impacto no setor de jogos não pode ser negado. A introdução dos jogos online e do modem embutido abriu caminho para que os futuros consoles adotassem recursos semelhantes, levando às prósperas experiências de jogos online com vários jogadores que desfrutamos hoje. PlayStation 2, 2000. O PlayStation 2 mudou o setor de jogos com sua imensa popularidade e sucesso de vendas. Ele ultrapassou todos os outros consoles de jogos em termos de unidades vendidas, tornando-se o líder incontestável do mercado. Além dos jogos, o PlayStation 2 também se destacou como um sistema de entretenimento versátil. Foi o primeiro console de jogos a incorporar recursos de reprodução de DVD, permitindo que os usuários assistissem a filmes, programas de TV e outras formas de mídia convenientemente em seu console de jogos. Além disso, o PlayStation 2 contava com uma extensa e diversificada biblioteca de jogos, atendendo a uma ampla gama de interesses e preferências. Quer os jogadores gostassem de aventuras cheias de ação, experiências imersivas de interpretação de papéis, quebra-cabeças alucinantes ou simulações de esportes intensos, o PlayStation 2 oferecia um jogo para todos. Sua biblioteca de jogos tornou-se um fator determinante de seu sucesso, solidificando seu lugar como uma plataforma de jogos completa. A sétima geração, de 2005 a 2013, Xbox 360, 2005. O Xbox 360, lançado em 2005, trouxe uma nova era nos jogos com seus recursos e capacidades de ponta. Ele revolucionou o setor de jogos ao introduzir os recursos de jogos de alta definição e multijogador online, proporcionando aos jogadores uma experiência de jogo mais imersiva e interativa. Um dos recursos de destaque do Xbox 360 foi a introdução das conquistas. Esse sistema inovador permitiu que os jogadores ganhassem recompensas virtuais por atingirem marcos específicos ou completarem determinados objetivos nos jogos. Essas conquistas adicionaram uma nova camada de motivação e competitividade entre os jogadores, levando-os a explorar mais o conteúdo do jogo e a levar suas habilidades ao limite. Além das conquistas, o Xbox 360 também popularizou o conceito de conteúdo para download DLC. Isso permitiu que os jogadores expandissem sua experiência de jogo comprando e fazendo download de conteúdo adicional, como níveis, personagens ou recursos extras. Isso deu aos jogadores a oportunidade de estender a vida útil de seus jogos favoritos e continuar suas aventuras mesmo depois de concluir o enredo principal. O Xbox 360 contava com uma impressionante biblioteca de jogos, com franquias populares como Halo e Gears of War. Esses títulos exclusivos tornaram-se sinônimos do console, atraindo uma base de fãs dedicados e contribuindo para o sucesso do Xbox 360. De modo geral, o Xbox 360 causou um impacto significativo no setor de jogos, ampliando os limites da tecnologia e introduzindo recursos inovadores. Ele consolidou seu lugar como um dos consoles de jogos mais influentes e icônicos de todos os tempos. PlayStation 3, 2006. O PlayStation 3 foi lançado em 2006 e tinha recursos inovadores, como reprodução de Blu-ray, gráficos aprimorados e jogos exclusivos. Ele teve um impacto significativo no setor de jogos. O dispositivo tinha a capacidade de reproduzir discos Blu-ray, oferecendo aos usuários reprodução de vídeo e áudio de alta definição e qualidade superior. Os jogadores agora podiam curtir seus filmes, programas de TV e outros conteúdos de mídia favoritos no melhor formato possível em seu console doméstico. Isso ajudou a evoluir o PlayStation de uma simples máquina de jogos para algo que toda a família poderia usar e valorizar. A Sony se apoiou ainda mais nessa ideia com o lançamento de seu próximo console,
O PlayStation 4 deu aos usuários a possibilidade de baixar e usar aplicativos como Spotify, YouTube e Netflix, além de permitir que os jogadores navegassem na web no console. Além disso, o PS3 foi equipado com recursos gráficos avançados e poder de processamento, permitindo visuais altamente detalhados e realistas em jogos, filmes e outros aplicativos. Isso significa que os usuários podem experimentar gráficos impressionantes e desempenho suave, aprimorando sua experiência geral de entretenimento e jogos. Por fim, o dispositivo oferecia uma gama de títulos de jogos exclusivos que foram especificamente projetados e otimizados para aproveitar seus recursos e capacidades exclusivos. Esses jogos exclusivos incluíam recursos especiais, gráficos aprimorados e experiências de jogo únicas que não estavam disponíveis em outras plataformas de jogos. Isso proporcionou aos usuários uma experiência de jogo distinta e exclusiva que diferenciava o dispositivo de outros consoles ou dispositivos de jogos. A oitava geração, de 2012 a 2020, Wii U 2012. Um desenvolvimento importante introduzido durante esse período foi o conceito de jogos em segunda tela com o Gamepad. O Gamepad era um controle exclusivo que apresentava uma tela integrada, permitindo que os jogadores tivessem uma tela secundária para informações adicionais sobre o jogo ou até mesmo para jogar determinados jogos independentemente da tela principal da TV. O objetivo dessa inovação era aprimorar a experiência de jogo, oferecendo novas maneiras de interagir com os jogos e acessar o conteúdo relacionado a eles. No entanto, apesar de seus recursos inovadores, o Gamepad teve uma recepção mista de críticos e consumidores. Alguns elogiaram o potencial que ele oferecia para novas experiências de jogo, enquanto outros o criticaram por ser incômodo e desnecessário. Além disso, a duração da bateria do Gamepad foi muitas vezes um ponto de discórdia, pois exigia recarga frequente durante sessões de jogo mais longas. Além disso, o Wii U teve dificuldades com o suporte limitado de terceiros, o que foi uma desvantagem significativa para o console. Muitos desenvolvedores e editores de jogos populares hesitaram em investir recursos no desenvolvimento de jogos para o Wii U devido aos números de vendas relativamente baixos em comparação com seus concorrentes. Como resultado, a biblioteca de jogos do console não tinha a amplitude e a diversidade que os jogadores esperavam, o que reduziu o interesse de possíveis compradores. Em última análise, esses desafios contribuíram para a transição do Wii U para a próxima geração. A Nintendo reconheceu a necessidade de reavaliar sua abordagem e fazer mudanças significativas para se manter competitiva no mercado de jogos. Isso levou ao desenvolvimento do Nintendo Switch, que solucionaria algumas das deficiências do Wii U e apresentaria um console híbrido que poderia ser usado tanto como dispositivo portátil quanto como console doméstico. O legado do Wii U, portanto, serviu como um trampolim para os futuros empreendimentos da Nintendo no setor de jogos. PlayStation 4 2013. O PlayStation 4, lançado em 2013, trouxe avanços significativos em gráficos e poder de processamento, revolucionando as experiências de jogos com visuais mais realistas e jogabilidade mais suave. Junto com as melhorias de hardware, o PlayStation 4 introduziu uma série de recursos sociais e de streaming, permitindo que os jogadores compartilhem suas experiências de jogo com amigos e com a comunidade de jogos mais ampla. O PlayStation 4 apresentou uma linha de jogos aclamados pela crítica que se tornaram instantaneamente icônicos na plataforma. Títulos como Uncharted 4 e God of War cativaram os jogadores com sua narrativa envolvente, gráficos impressionantes e jogabilidade imersiva. Esses jogos deixaram um impacto duradouro no setor de jogos e solidificaram a reputação do PlayStation 4 como um console poderoso. Xbox One, 2013. O Xbox One, lançado em 2013 como concorrente direto do PlayStation 4, trouxe seu próprio conjunto de características definidoras e alcançou um sucesso comercial significativo. O console apresentou um hardware poderoso, incluindo um processador de 8 núcleos e uma unidade de processamento gráfico dedicada, permitindo visuais impressionantes e jogabilidade suave. Um dos recursos de destaque do Xbox One foi sua integração com o sensor de movimento Kinect, que possibilitou experiências de jogo inovadoras e comandos de voz. Além disso, o console oferecia uma ampla gama de recursos multimídia, permitindo que os usuários fizessem streaming de filmes, programas de TV e músicas. O Xbox One também enfatizou os jogos multijogador online, com uma plataforma online robusta conhecida como Xbox Live.
Com sua forte linha de jogos exclusivos como Halo 5, Guardians e Forza Motorsport 7. O Xbox One conquistou uma base de fãs dedicada e obteve sucesso comercial, solidificando seu lugar na história dos consoles de jogos. A nona geração, 2020 até o presente. PlayStation 5, 2020. O PlayStation 5, lançado em 2020, enfrentou uma escassez significativa em seu lançamento, com a alta demanda excedendo em muito a oferta disponível. Essa escassez criou um frenesi entre os jogadores, levando a longos períodos de espera e dificuldade em garantir um console. A disponibilidade limitada do PlayStation 5 só aumentou seu apelo e contribuiu para a empolgação em torno de seu lançamento. O console era muito aguardado e causou um impacto significativo no setor de jogos. Com seu hardware potente e recursos inovadores, o PlayStation 5 alcançou um sucesso comercial notável. O console conta com uma impressionante CPU AMD Zen 2 personalizada de 8 núcleos e uma poderosa GPU AMD RDNA 2, que permite gráficos impressionantes e jogabilidade perfeita. Uma das características que definem o PlayStation 5 é sua unidade de estado sólido, SSD de altíssima velocidade, que reduz drasticamente o tempo de carregamento e aprimora a experiência geral de jogo. O console também apresentou o controle DualSense, que apresenta feedback tátil e gatilhos adaptáveis, proporcionando uma experiência de jogo mais imersiva e realista. Além disso, o PlayStation 5 oferece compatibilidade com versões anteriores, permitindo que os jogadores aproveitem uma vasta biblioteca de jogos do PlayStation 4. Com sua forte linha de jogos exclusivos como Spider-Man, Miles Morales e Demon's Souls, o PlayStation 5 consolidou sua posição como um dos principais consoles do setor de jogos. Xbox Series X, 2020. Assim como o PS5, está bem documentado que o Xbox Series X foi muito procurado e difícil de encontrar durante o período de lançamento inicial. Muitos varejistas relataram que os estoques se esgotaram em minutos ou até segundos após o reabastecimento, e os mercados online viram listagens do console sendo vendidas a preços significativamente inflacionados devido à oferta limitada. Essa loucura contribuiu para o já imparável trem da propaganda dos consoles de nova geração e ajudou a aumentar a expectativa do mundo dos jogos. O Xbox Series X alcançou um sucesso comercial notável. O console é equipado com uma CPU AMD Zen 2 personalizada de 8 núcleos e uma poderosa GPU AMD RDNA 2, proporcionando desempenho excepcional e gráficos impressionantes. Uma das características que definem o Xbox Series X é o rápido tempo de carregamento e a jogabilidade suave, graças à unidade de estado sólido, SSD. O console também apresentou o novo Xbox Wireless Controller, que oferece ergonomia aprimorada e latência reduzida para uma experiência de jogo mais imersiva. Assim como o PS5, o Xbox Series X introduziu um recurso de retrocompatibilidade, que permitiu aos jogadores desfrutar de uma ampla gama de jogos do Xbox One no Xbox Series X. O Xbox Series X se estabeleceu rapidamente como um console líder, oferecendo uma forte linha de jogos exclusivos como Halo Infinite e Forza Horizon 4, tornando-o um favorito entre os jogadores de todo o mundo. Conclusão: a evolução dos consoles de jogos tem sido uma jornada notável, desde o início simples do Magnavox Odyssey até os consoles potentes e imersivos de hoje. Cada geração trouxe inovações, gráficos aprimorados e opções de jogo expandidas, moldando o setor de jogos como conhecemos. Como a tecnologia continua a avançar, será emocionante ver o que o futuro reserva para os consoles de jogos. Perguntas mais populares sobre a evolução dos consoles de videogame. Como os consoles de jogos evoluíram ao longo do tempo? Os consoles de jogos evoluíram significativamente ao longo do tempo, desde os simples jogos do tipo POM até os consoles sofisticados e imersivos que temos hoje. Essa evolução foi impulsionada por avanços na tecnologia, que permitiram melhores gráficos, processadores mais potentes e experiências de jogo aprimoradas. 2. Qual foi o primeiro console de jogos já criado? O primeiro console de jogos já criado foi o Magnavox Odyssey, lançado em 1972. Era um console simples que se conectava a uma televisão e permitia que os jogadores jogassem jogos como POM e tênis de mesa. 3. Quais foram alguns marcos significativos na evolução dos consoles? Alguns marcos significativos na evolução dos consoles incluem o lançamento do Atari 2600 em 1977, que popularizou os jogos domésticos, o lançamento do Nintendo Entertainment System (NES) em 1985,
que introduziu jogos icônicos como Super Mario Bros. E a chegada do Sony PlayStation em 1994, que trouxe os jogos baseados em CD para o grande público. 4. Como os gráficos dos consoles de jogos melhoraram ao longo do tempo. Os gráficos dos consoles de jogos melhoraram muito com o tempo. Os primeiros consoles tinham gráficos simples e pixelados, enquanto os consoles modernos podem renderizar gráficos 3D realistas com texturas de alta resolução e efeitos de iluminação avançados. Essa melhoria nos gráficos contribuiu para experiências de jogo mais imersivas. 5. Como os jogos online afetaram a evolução dos consoles. Os jogos online tiveram um impacto significativo na evolução dos consoles. A capacidade de conectar os consoles à internet permitiu experiências de jogos com vários jogadores, conteúdo para download e atualizações regulares de software. Os jogos online também deram origem a esportes eletrônicos e plataformas de streaming, moldando ainda mais o setor de jogos. 6. Quais são algumas tendências recentes na evolução dos consoles? Algumas tendências recentes na evolução dos consoles incluem a introdução de jogos de realidade virtual, VR, que proporcionam experiências mais imersivas. A integração de serviços de streaming, permitindo que os jogadores transmitam jogos diretamente para seus consoles, e o foco no jogo entre plataformas, permitindo que os jogadores compitam e colaborem em diferentes sistemas de console. 7. O que podemos esperar da evolução futura dos consoles? O futuro da evolução dos consoles traz possibilidades empolgantes. Podemos esperar gráficos e poder de processamento ainda mais avançados, experiências de realidade virtual aprimoradas, integração perfeita com outros dispositivos e inovação contínua na mecânica de jogos. O setor de jogos está em constante evolução, e os futuros consoles provavelmente ultrapassarão os limites do que é possível em jogos. Se inscrevam-se no canal Nitrotube Casa dos Leléus. What is love? Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. Exclusividade.